Olá, sejam bem-vindos à aula sobre geometria sagrada e as formas do infinito do nosso grupo de estudos, o Ciência Milenar Indiana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que vieram hoje enfrentando a chuva e o trânsito de São Paulo, aqueles que estão assistindo em casa e à sucessão discipular dos grandes Vaishnavas, os guardiões do conhecimento védico, que nós vamos agora saudar em sânscrito. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, mais uma vez, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tópico bastante comum no universo, no imaginário das pessoas que buscam a espiritualidade. Aquilo que a nova era, ou aquilo que os contemporâneos, as pessoas modernas, e eu também, chamamos de geometria sagrada. As pessoas falam muito sobre esta modalidade de manifestação quase oculta da natureza. Mas poucas pessoas conseguem explicar o seu profundo significado. As pessoas descrevem as formas, não é? Fazem cálculos, desenham espirais, mas têm dificuldade em entender o porquê que o universo é estruturado desta maneira. Há uma relação entre o infinito, entre as formas da realidade espiritual e as formas da realidade material, que precisa ser compreendida para que a gente enxergue o quadro, não é, desta fantástica estrutura geométrica que sustenta os corpos, os átomos e tudo aquilo que existe, e que nós podemos observar e sentir. Então, eu peço que vocês observem esta aula como alguém que aprende a construir um relógio. Cada uma das peças vai, aos poucos, mostrar um desenho complexo e vocês vão ter a oportunidade de entender o funcionamento e as motivações que Deus, que o Absoluto, que o Criador, que a inteligência infinita, que o universo, cada um pode chamar da maneira que conseguir, tem para construir as realidades desta maneira. Então, nós vamos prosseguir entendendo algo bastante importante, que o slide precisa avançar para a próxima imagem. Muito bem. Toda a nossa existência, a realidade em todos os seus detalhes, é baseada na geometria. As pessoas procuram esta geometria em formas invisíveis, mas nós podemos, por exemplo, entender imediatamente, abrindo a nossa janela de manhã, que o Sol é um fenômeno geométrico. Não é? Se você entende o astro, não é? O planeta, a estrela, não é? Com os seus raios, e percebe que estes raios são todos divergentes, que eles partem de um centro energético e que eles se estendem quase paralelos, não é? Divergindo em poucos graus, cada um de suas manifestações, não é? Desses próprios raios. Nós vamos ver algo extremamente geométrico e perfeito. Não é? As constelações, como nós já vimos na aula A Ciência e a Astrologia, o Poder da Astrologia, não é? Estão colocadas no espaço, formando estruturas geométricas que vão criar padrões eletromagnéticos que determinam, não é, os signos e o comportamento, a influência cósmica em relação aos planetas,
não é? Os nossos próprios chakras, como nós explicamos nestas mesmas aulas, o poder da astrologia e também o universo consciente, não é? Karma e DNA, são 3 aulas em que nós explicamos tudo isso. Os chakras também têm uma geometria específica. É através das janelas destas mandalas que nós temos espalhadas pelo nosso corpo energético que os planetas irradiam sua influência. E assim nós temos a manifestação de alguns talentos, de algumas fobias, não é? De aptidões, de bênçãos e de obstáculos acontecendo a nível kármico, não é? Os nossos rostos também são construídos de maneira geométrica. Aqueles que estudam a beleza, não é? Aqueles que estudam estética, maquiagem, sabem que, dependendo da maneira em que a luz se reflete no rosto de alguém, nós estamos diante de alguém mais ou menos perfeito. Então, as proporções com a qual nós somos estruturados, não é? Determinam um diferente padrão de relação com os demais. Não é? Nós já falamos sobre karmas positivos e karmas negativos, não é? E sobre o fato de que é mais prazeroso, em algumas ocasiões, sermos mais fortes, mais bonitos, não é? Se nós compararmos isso a alguém que é menos bonito ou menos saudável. O que você preferia ser? Nós perguntamos na aula do karma, não é? Miserável ou próspero, não é? Forte ou fraco, saudável ou doente. É claro que tudo isso tem uma gradação, não é? Bastante delicada e que nós não podemos generalizar e dizer que todos aqueles que são mais bonitos são mais felizes. A questão é mais complexa. É como se existisse um gigantesco mixer, um equalizador, não é? E cada botão deste equalizador fosse modulando a nossa vida, não é? E a maneira como nós nos relacionamos com a realidade. Portanto, não existem somente questões positivas e negativas, existe também a comunicação entre estes fatores, não é? Há pessoas que são muito ricas, mas, por exemplo, não são inteligentes, e coisas assim. Isso nós já explicamos na aula que trata sobre o karma e o DNA. Agora nós vamos falar de como este karma, de como esta força, esta energia material vai ser organizada, como é que ela se estrutura e se manifesta no nosso dia a dia. A estrutura dos ossos, não é? O tamanho de cada um dos ossos está sendo calculado para que alguém tenha uma forma harmônica, não é? O tamanho dos músculos determinam mais ou menos força. Isso tudo corresponde a uma proporção numérica, não é? Que diz respeito a tudo que existe, inclusive aos átomos. Então, uma coisa que nós precisamos entender e que é fundamental para falarmos de filosofia, tanto indiana quanto ocidental e científica, é que todos os fenômenos possuem uma fonte. Não é? Uma única e exclusiva fonte dá origem à manifestação da realidade, segundo os primeiros manuscritos do mundo. Então, essa é a introdução que eu vou fazer àqueles que vêm à ciência milenar indiana pela primeira vez. Nós estamos relacionando a ciência contemporânea aos primeiros livros da civilização humana, os chamados Vedas. A palavra Veda significa conhecimento em sânscrito, a primeira língua organizada e filosófica da humanidade. Então, nós estamos analisando estes manuscritos originais da antiga Índia e relacionando isso com as descobertas científicas da modernidade. Então, esse é o trabalho do Ciência Milenar Indiana. Uma primeira correção que precisa ser feita, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista filosófico. As pessoas costumam dizer, os buscadores da internet, aqueles que estão ligados às mídias sociais, dizer que a luz é a fonte das manifestações. Do ponto de vista científico, o que provoca a realidade material
não é uma fonte de luz, mas uma fonte sonora. Todos vocês já ouviram a famosa frase, tudo é o Om, não é? As pessoas em meditação ou para fazer yoga se sentam e pronunciam o pranava Om, a sílaba sagrada. Nós vamos entender o que ele é, como nós temos explicado durante outras aulas também. Agora, do ponto de vista vibracional, não é? O Om é uma nota, a vibração de uma nota espiritual que projeta na matéria uma sombra, não é? Uma frequência mais densa e, portanto, material. Não é? O que dá origem ao universo, segundo muitos cientistas e segundo os primeiros livros do mundo, não é uma explosão, mas uma grande vibração. Não o Big Bang, mas o Big Om. Então, esta vibração, como toda vibração sonora, se transmite em ondas. Não é? Então, estas ondas formam a geometria. O som forma a geometria, que forma a matemática, não é? Que vai formar, de certa maneira, a física, não é? E da física nós podemos ir em direção à biologia, da biologia nós vamos em direção à fisiologia, não é? Ao pensamento e, portanto, à psicologia, à sociologia, à história, não é? À compreensão das civilizações, à compreensão do mundo material, não é? Dos outros mundos e das outras realidades do cosmos. Daí nós vamos compreender o universo e de volta para a fonte deste som original, não é? O absoluto. Nós vamos entender hoje como é que o som comprova a existência de uma potência não material. Não é? Este Om acontece na realidade cósmica e as suas intersecções, estes pontos de contato, segundo os Vedas e segundo a famosa teoria das cordas, formam os átomos, aquelas bolinhas que estruturam tudo o que existe, de dentro para fora. Exatamente como nós estamos vendo aqui nesta imagem. A vibração sonora, o que é o som? É uma frequência eletrônica, uma frequência magnética, uma frequência eletromagnética. Não é? Esta frequência é a vibração que as pessoas dizem que está dentro de tudo. As pessoas dizem isso, não é? Tudo é vibração. Mas como é esta vibração? Esta vibração é uma onda eletromagnética que oscila no espaço e que gera formas geométricas que vão se encontrar e que vão criar um tecido feito de camadas, né, que vão compor o átomo e as moléculas. Acho que dessa vez ficou bem claro essa questão. Não é? Então, o som é a fonte da geometria. A literatura indiana fala de Shabda Brahman, o som espiritual, a fonte dos mantras e do conhecimento. Vocês já viram nesses filmes, por exemplo, modernos, que a realidade às vezes é traduzida em números binários, não é 1 e o 0. Segundo a literatura védica, isso é real, mas não somente em números nós podemos traduzir a realidade. A realidade não tem somente uma fonte matemática, ela tem uma fonte lógica ligada também à linguagem. Nós vamos entender isso durante a aula. Portanto, estas ondas geram uma geométrica perfeição. Não é? Se nós imaginamos isso minusculamente falando, não é? Dentro do átomo, nós conseguimos entender as órbitas, a posição dos elétrons, dos prótons, dos bósons, não é? Dos quasars. Não é? Se nós entendemos isso dentro do cosmos, nós vemos estrelas e órbitas de planetas. Então, o Om vibrando dentro desta
da área do universo material, vai desenhar a posição das estrelas, dos sóis, as órbitas, as galáxias. Primeiro, o universo vai existir em projeto linear, isso é o éter. O éter é, na verdade, a linha, não é, da geometria do nosso rosto, a linha da geometria desta sala, a linha da geometria deste raio laser, que só se torna visível num ponto aqui na nossa frente, não é? Então, tudo fala de linhas, visíveis ou invisíveis. Não é interessante essa questão do laser? Aqui nós vemos somente o ponto verde luminoso, quase fosforescente aqui na parede, não é? Mas entre ele e a parede existe uma linha invisível. Assim como é invisível a linha que vai do ângulo desta sala até aqui embaixo. Não é? Assim como são invisíveis as linhas que formam a nossa estrutura óssea. Não é? Mas se estas linhas não existissem, o meu corpo, que preenche uma área no espaço, não poderia se movimentar dentro da área da sala. Eu estou encaixando em linhas, os átomos estão encaixando em órbitas, e tudo isso precisa estar sintonizado para que possa existir um movimento, não é? Que coloque todas as coisas em relação. Muito bem. A matemática é a secreta beleza, inclusive, da música. Quando nós ouvimos uma harpa que toca, nós estamos ouvindo diferentes proporções de corte para a mesma corda. Então, o som tum, trim, tum, das notas, quando é bonito, diz respeito à beleza numérica da proporção em que essas cordas foram cortadas. Portanto, a beleza da música, na verdade, fala sobre a beleza da matemática, que aponta para a beleza da geometria. Entendem? Há uma comunicação entre todas as coisas dentro do universo material. E o conhecimento espiritual, do conhecimento espiritual também faz parte a compreensão exata destes fenômenos. As pessoas imaginam que vão se tornar iluminadas quando elas esvaziarem a cabeça. Mas em que mundo, em que país, em que cidade, em que família cabeça vazia é sinônimo de consciência? Não é? Nós temos que tomar cuidado com os estereótipos da espiritualidade das revistas e das redes sociais que invadem as escolas de pensamento. Muito bem. Os espiritualistas que desconhecem os Vedas, os primeiros manuscritos do mundo, acham que o espírito então se moveu, ele manifestou uma gigantesca esfera e depois ele se moveu daqui para cá e manifestou outra, e depois ele se moveu daqui para cá e manifestou outra. Porém, a literatura indiana, os primeiros livros do mundo dizem que esta geometria é um tattva, ela é uma verdade eterna. Ela não precisa ser criada materialmente, não é, pela potência da inteligência absoluta. Ela existe eternamente. Nós vamos tentar entender isso durante esta e durante as aulas futuras. Muito bem. O primeiro verso dos manuscritos indianos sobre a matemática diz algo simples, porém suficiente para que alcancemos toda a compreensão necessária. Ele diz, depois do 1, o sucessivo. 2, 3, 4, 5. 5 mais 4, 9. 10. 10 mais 9, 19. Não é? E você já tem todo a lógica, na verdade, da matemática embutida neste primeiro mantra. Assim como o Om contém todas as palavras, não é? Este primeiro mantra, depois do 1, o sucessivo, não é? Contém todos os desdobramentos da lógica que vai estruturar
para os grandes cientistas, as equações, as fórmulas, os logaritmos, não é? Os desenhos da geometria, entendem? E isso já está falando algo bastante profundo sobre Deus. Depois do um, o sucessivo. Não é? Depois da forma original, nós vamos entender no final da aula, a sua primeira expansão. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Essa também é a sequência das dimensões, que nós veremos com detalhes mais adiante no nosso curso Ciência e Espiritualidade. Não é? A primeira dimensão, o ponto. A segunda, a reta ou o quadrado. A terceira, os corpos com volume. A quarta, o tempo. Não é? Como nós já explicamos na aula O Universo Consciente, que está na nossa página do Facebook Ciência Milenar Indiana. Muito bem. A flor de lótus que brota do umbigo de Deus é uma expressão da literatura indiana. E nós, desavisados aqui no Ocidente, quando lemos essas frases, dizem que coisas primitivas que esses indianos escreviam. Não é? Como assim? Uma flor de lótus que brota do umbigo de Deus? Muito bem. Aquela que no Ocidente nós chamaríamos de flor da vida, não é? É esta mesma flor de lótus. Não é? Aquela imagem dos círculos, se nós fôssemos completando estes círculos, nós teríamos esta imagem original, que nós chamaríamos de a flor da vida, aqui no Ocidente com os 7 primeiros círculos. Não é? Muito bem. A literatura védica, não é, indica, não é, que aquilo tem um nome chamado flor de lótus. Por quê? Isso é muito interessante. Nós falamos sempre no nosso grupo de estudo que o infinito manifesta loopings, laços estruturais entre a filosofia e a realidade material. Não é? Então, estas formas, essas intersecções de círculos, vão se manifestar na realidade naquela que é definida a rainha entre todas as flores. Não é? De todas as manifestações da natureza, nós poderíamos colocá-las em ordem, não é? Em relação ao seu tamanho, em relação à sua função. Por exemplo, existem ervas que são venenosas, ervas que não fazem efeito algum, ervas que são medicinais, não é? Dentre todas as ervas medicinais, qual é aquela que tem mais poder curativo? Não é? Dentre todos os venenos, qual é aquele mais mortal? Tudo na realidade tem um nível hierárquico sendo manifestado. A flor de lótus é, dentro da natureza, a assinatura em pétala, em água, em caule, em folha, da perfeição gráfica da realidade universal. Portanto, por isso ela é o emblema desta geometria, pois ela é a geometria feita objeto natural. Entendem? Essa perfeição diz respeito tanto ao físico quanto ao espiritual. A flor de lótus é um símbolo desta perfeição e da inteligência divina. Nós vamos entender isso mais adiante. Então, os Vedas são definidos pelos grandes estudiosos, aqueles que comparam todas as filosofias, como a literatura perfeita. E ao dizer isso, nós não excluímos outras filosofias de maneira fanática. Não se trata de um grupo ou de uma facção que afirma ser a única verdade, não é? De maneira militante. Nós estamos fazendo, muito pelo contrário, uma comparação de conteúdos. Não existem outras escolas filosóficas que contenham todas as ciências. Somente a literatura védica contém a matemática, a física, a química, a biologia, o Ayurveda, o yoga, não é? O Vastu Shastra, que é a origem do Feng Shui, que aqui no Brasil nós pronunciamos como Feng Shui. Não é?
e outras tecnologias mais ou menos espirituais, mais próximas da matéria, mais próximas das energias, não é, do cosmos, ou mais transcendentais, mais ligadas à filosofia. Então, nós estamos de um outro lado deste comportamento. Nós estamos avaliando com um critério de comparação atento e profundo, ao apontarmos para a literatura original como sendo a mais perfeita dentre todas as outras. Não se trata de um fanatismo, mas de um grau de perfeição bastante impressionante. Não é? Nós somos um grupo de estudos e nós juntos analisamos o conteúdo destes manuscritos sagrados e chegamos à conclusão de que não existem outras formas literárias mais científicas. O que isso significa? Isso também está explicado na literatura indiana. Significa que a Matrix, não é? Ou melhor, Maya, a palavra Matrix vem de mater, não é? do latim, que deriva do sânscrito mate, não é? E que significa mamãe. Enquanto nós chamamos a ilusão de matrix, de mamãe, como é que nós podemos sair dela? Não é? É uma forma inconsciente de adoração à potência da ilusão material, Durgama, chamar Durga de Durga Matrix, Durga Mãe. Não é? Nós estamos adorando a ilusão quando nos referimos a ela desta maneira. Muito bem. A ilusão cria uma espécie de baralho sem fim de cartas misturadas, cópias imperfeitas da filosofia original. Como nós já dissemos, a literatura védica é a única que contém todas as ciências e que, mais do que isso, revela o significado existencial de qualquer fenômeno. Então, voltando à matemática, como disse Dusa MacDuff, ninguém inventa essa matemática. Nós simplesmente descobrimos a linguagem da matemática e da geometria que existe em tudo, não é? E aqui a famosa espiral de Fibonacci, não é? Que na verdade vem dos Vedas, como nós vamos comprovar. Nos dias atuais, muitos falam sobre ela, não é? Esta curva que estaria na base de todas as proporções, não é? Cujos números se manifestam na realidade material, criando às vezes um aspecto inclusive casual, aleatório. Porque se tudo fosse feito em números pares, ou se tudo fosse feito em números ímpares, não é? A realidade não pareceria algo, digamos assim, casual. Não é? E o grande mistério da vida, um dos grandes enigmas que o homem é chamado a responder é exatamente este. Entender que aquilo que é aparentemente casual está sendo governado por uma inteligência infinitamente superior. E que esta mesma aparência de casualidade, não é, faz parte da orquestra desta inteligência absoluta. Então, vocês já viram isso provavelmente, aqueles que estão aqui, muitas vezes desenhados na internet, inclusive alguém que se move para sair do mar e balançar os cabelos, acaba criando no ar esta mesma forma, não é? Nós vamos entender que esta forma é uma derivação de uma mandala descrita na literatura védica, não é? Como a mandala de Krishna, Krishna Yantra, não é? Que no Ocidente é chamada de cubo de Metatron, não é? Ou a flor da vida, ou com outros nomes. Não é? Na verdade, como a literatura védica diz que isso existe eternamente, isso jamais poderia depender da personalidade de um arcanjo que existe dentro do universo material. Pois a realidade está sendo transmitida de fora do universo material, não é? Do centro do infinito, como nós vamos entender hoje. Então, as conchas, os cabelos, a água, as ondas, as sementes, as flores, os legumes, tudo é desenhado de acordo com um projeto gráfico bastante definido. Pensem que o número da espiral de Fibonacci é 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, não é? E que este, por acaso, é o número de pétalas que nós encontramos com frequência nas flores dentro da natureza. Por quê? Porque, de alguma maneira, a natureza precisa ser estruturada, não é? Quantas cadeiras você vai colocar ao redor da mesa da sua cozinha? 4, 6, 8. Quanto é grande a sua sala de jantar? Não é? Tudo precisa ser decidido antes de ser colocado em ato. Portanto, há, não é, um cálculo. Não é? Existem números, não é, que vão se manifestar com frequência dentro da realidade material, não é, para que esta realidade funcione de maneira ordenada. E nós vamos entender o porquê disso. Segundo a literatura védica, a espiral e a geometria sagrada não têm origem em Fibonacci, mas no matemático Gopala Ramachandra. Não é? Ela existe antes da matéria e dos anjos. Aqui está a confissão do próprio Fibonacci. Isso não diz respeito à minha opinião. Eu repito a todos os alunos que eu não venho aqui expressar opiniões pessoais. O nosso trabalho é exatamente o contrário. Nós tentamos retirar as nossas opiniões pessoais, passar o conhecimento assim como ele está nos primeiros livros do mundo e como ele se encaixa nas teorias científicas mais honestas e sinceras. Nem todas são assim. Muito bem. Meu pai me levou para a África ainda criança. Lá fui apresentado à arte dos indianos, os 9 números e seus cálculos. Tal conhecimento muito cedo me agradou. Fibonacci aprendeu sobre a espiral que ele trouxe para a Europa, assim como os artistas brasileiros que foram morar em Paris, não é? Na década de 20, ou de 30, entre 20 e 30, trouxeram o modernismo, não é, para São Paulo. Há um contato com a África, que já estava em contato com os árabes, que são uma civilização que deriva da civilização védica, não é? Apesar das grandes diferenças filosóficas. E é assim que Fibonacci aprende a arte dos indianos. El Arkan al-Hindu em árabe. Portanto, quando nós ouvimos que os árabes são, não é, os pais da matemática, nós estamos ouvindo a informação truncada, como nós explicamos na aula a verdadeira origem da civilização que foi dada no Centro Cultural da Índia aproximadamente um mês atrás. Muito bem, aqui uma lista de matemáticos védicos. A Aryabhata, em 2700 antes da Era Comum, decodificou o zero, decodificou o pi, não é? A famosa relação entre o diâmetro e o perímetro da circunferência de um círculo. Não é? Ele é o pai do cálculo de fractais, dos logaritmos, do cálculo das constantes astronômicas e das tabelas trigonométricas que enlouqueciam os estudantes do segundo grau, inclusive a mim. Muito bem. O verdadeiro autor do Teorema de Pitágoras se chama Bodhayan. Não é? Ele é de 600 antes da nossa era. Ele é o autor do Shubha Sutra e do assim chamado Teorema de Pitágoras, dentre outras coisas. Não é? Ele viveu antes de Pitágoras muitos séculos. O astrônomo Brahmagupta é o pai da álgebra, aquele que decodificou os números negativos. E por que nós usamos a palavra decodificou? Porque tudo isso está implícito na literatura védica. Não é? Depois do 1, o sucessivo, antes do 1, o negativo. Não é? Nós podemos deduzir todos os cálculos dos manuscritos originais. As equações ao quadrado, quando é que a gente aprende as equações ao quadrado? Na 8ª série, na minha época. Não é? Mais ou menos por aí, na 7ª, 8ª. Não é? Não vem de outro matemático, que não é este. Bhaskara, nós tínhamos o teorema de Bhaskara, a equação de Bhaskara
na escola. Desenvolveu o cálculo diferencial e os estudos sobre a lei da gravidade 1.200 anos antes de Newton. Então, quando nós dizemos que a literatura védica é a literatura original, nós não estamos dando opiniões pessoais. Aqui, o poeta e escritor inglês, o pai, não é, do tarô de White, né, o Arthur White, não é, escreveu em seu livro A Sagrada Cabala que esta Cabala está profundamente relacionada aos Vedas, que são muito anteriores. E isso explica que aquela que nós conhecemos como a Estrela de Davi, na verdade, é uma mandala indiana bastante emblemática, cujo significado nós vamos dar no final da aula de hoje. Muito bem. O seu nome original é a Yantra de Krishna. E nós vamos entender o que a palavra yantra significa. Não é? Yantra, em sânscrito, significa instrumento, aparelho, símbolo, processo, automação, ou seja, máquina, estrutura, artifício, organização, forma geométrica, mandala, não é? E que elas são como condutores de energia, antenas naturais cujos significados variam dependendo do formato que está relacionado ao som. Portanto, o som vibrando no éter produz círculos, triângulos, quadrados, mandalas. Esta mandala vai estruturar como uma máquina, numa automação, o funcionamento do universo. E por isso ela é sagrada. Então, tudo aquilo que nós podemos desenhar, tudo aquilo que requer uma estrutura, desde o DNA à arquitetura, não é? Do átomo a qualquer tipo de forma geométrica, não é? Requer uma yantra, requer um mecanismo geométrico. Não é? Assim como a nossa cabeça requer um mecanismo geométrico. Como é que eu movimento minha mandíbula e expresso e esculpo o som que resulta nas palavras que vocês conseguem escutar. Não é? Existe um mecanismo e, para tanto, é necessário um projeto. A priori. Todos os projetos são feitos antes da realização de alguma coisa, não é? Mesmo para cozinhar, o que é que eu vou cozinhar? Você precisa projetar o almoço. Nada surge extemporaneamente, como nós já explicamos na aula As Provas Científicas da Existência de Deus. Muito bem. Esta geometria está presente nas células. Então, esta seria a flor da vida, ou melhor, a flor de lótus, não é? Que os indianos explicam brotar do umbigo da inteligência absoluta. Ser a estrutura através da qual Deus desenha o mundo. Não é? Os quadrados podem ser identificados unindo quadrados, retângulos, as pontas, não é? Destas formas. Então, os triângulos aparecem, não é? Em diferentes posições. Não é? Quando nós colocamos isso no espaço, então os cubos vão se manifestar, os tetraedros e etc. Não é? E também dentro do embrião humano, esta é a mesma estrutura. Ou seja, para dar já uma explicação que vai ajudar todos vocês a compreender o porquê desta geometria sagrada. Ela é, não é, o caderno de geometria, não é, da inteligência universal, aonde ela vai desenhar, nesses quadradinhos, nestas bolas, nestes triângulos, todas as formas que existem. E isso existe no pequeno e no grande, não é? Quando vocês veem as mandalas, por exemplo, talvez apareça uma imagem como essa. Aqui nós temos uma. Quando nós vemos esta imagem, esse aqui é o nosso DVD sobre Deus, semideuses e avataras, que vocês podem comprar conversando conosco, não é, na internet. Vocês estão vendo que aqui existe um quadrado que tem 4 alças, não é, nas laterais. Vocês estão vendo isso? Dá para as pessoas enxergarem? Talvez não. Vamos aproximar a imagem da câmera. Possível agora? Eu vou ter que chegar mais perto. Perdão.
Então, nós vamos colocar aqui para que vocês consigam enxergar. Mas não tem como não pôr na luz, porque a luz está na direção da imagem. Aqui? Vocês conseguem enxergar aqui? Então, existe a yantra de Krishna, e em volta dela um quadrado com 4 alças laterais. O que isso significa? Perdoem aqueles que não conseguem ver isso de casa. Não é? Esta é a vantagem de virmos até o espaço do CMI. Que eu posso enfiar a minha mão nestas alças e abrir isto aqui proporcionalmente. Entendem? Como um desenho que se abre proporcionalmente. Quando nós mexemos com Photoshop, ou quando nós mexemos com fotografias, não é? Com o iPhoto, etc., nós às vezes mexemos na proporção da imagem, nós aumentamos a imagem inteira, não é? Quando você pega uma fotografia no computador, vai com a flecha no ângulo e puxa ela para o ângulo, ela se abre. Este símbolo significa que você pode abrir a imagem e que ela vai corresponder, não é, em largura tanto quanto em altura, pois ela é uma estrutura fixa. É em cima desta estrutura fixa que a inteligência universal vai projetar o seu rosto, a minha orelha, as montanhas. Então, se ela precisa de uma linha reta e depois de um pouco de curva, e depois de uma linha côncava e uma linha convexa, ela vai usar estas estruturas que existem no éter, porque o Om manifesta esta grilha como um caderno de infinitas páginas, não é? E a inteligência que os Vedas identificam como o Brahma, o projetista, divino da realidade material, vai desenhar cada manifestação usando estas linhas, estas curvas, estes triângulos, os quadrados, as transversais, não é? Para quê? Então nós entendemos agora já a função, não é? A função é de ser o caderno sobre o qual nós podemos desenhar qualquer coisa. Entendem? Esta é a geometria sagrada, em palavras simples e claras. Ficou claro? As pessoas às vezes buscam o conhecimento original da antiga Índia em outros lugares e nunca entendem. Né? Por exemplo, quando os Vedas explicam o que é a mente, o que é a inteligência, o que é a alma, aqueles que já viram essas explicações sabem quão claro isso é. Não é? É esse o motivo pelo qual nós insistimos com esta literatura, e não porque somos fanáticos, é porque ela tem uma explicação existencial, clara, unívoca, de todos os fenômenos espirituais, materiais e energéticos. Muito bem. Então, a geometria é mais do que um padrão. A literatura védica diz que a primeira estrela que nasce dentro do universo material, invisível aos olhos humanos, chama-se Brahmalok. E dentro dela existe uma personalidade chamada Brahma, e que este Brahma é o arquiteto de todas as outras realidades que vão depender da primeira estrela, como nós já explicamos na aula O Universo Consciente. Por favor, aqueles que se interessam pelo assunto, podem assistir todas as nossas aulas gratuitas na página do Facebook e no nosso canal do YouTube Ciência Milenar Indiana. Muito bem. O Ocidente limita a geometria como um padrão de manifestação da natureza, mas ela é mais do que isso. Além de ser o caderno onde a inteligência cósmica vai desenhar os fenômenos materiais, ela também é o encaixe que torna as nossas inter-relações possíveis. Por quê? Se as ondas sonoras que saem dos meus lábios não baterem nos tímpanos das pessoas que me escutam com eficácia geométrica e perfeita, eu poderia estar falando assim, sem som. Entendem? Para que nós enxerguemos as coisas, para que você consiga sentir o perfume de uma flor, o átomo que vai voar do pólen e chegar à nossa respiração, não é? E tocar com a sua fragrância as nossas capacidades perceptivas, não é? Precisa ser desenhado para que o atraque,
o encaixe aconteça. Entendem? É isso que as pessoas não conseguem explicar da geometria sagrada, se elas não participam do Ciência Milenar Indiana. E há mais do que isso, como nós veremos mais adiante. Ela é também a organização perfeita da mente de Deus, porém, isso requer um pouco mais de explicação. Então, a yantra de Krishna, não é? O famoso tetraedro, é a forma original no centro de todos estes cálculos e constantes. A espiral de Fibonacci sai deste centro e realiza a sua volta no espaço. E nós vamos entender o que ela é. Então, a matemática é uma outra linguagem para compreendermos o infinito, Deus. Na aula Literatura e Espiritualidade, nós explicamos como essa mesma inteligência não é só capaz de se dar bem nas provas de exatas, mas ele também é um grande poeta, ele também é um grande literata, não é? Literato se diz em português. Não é? Ele é capaz de pronunciar mantras, Deus não é mudo. Ele não é cego, como nós entendemos aqui, e ele não é mudo, como nós entendemos na aula de Literatura e Espiritualidade. Não é? Se, como nós entendemos, o infinito manifesta o universo manifesta as galáxias manifestam o sistema solar manifesta o nosso mundo manifesta a natureza manifesta o homem manifesta diferentes línguas, o infinito fala diferentes línguas. Ele é a fonte de todas as línguas, assim como ele é a fonte de todos os cálculos. Haribo, por favor, pode entrar. Então, a Gandhara é a região das estátuas gregas na Índia. Por favor, seja bem-vindo. Eu peço que as perguntas sejam deixadas para o final da aula, não é? Porque a exposição é um pouco longa. Haribo. Então, a geometria grega, não é? A famosa geometria das estátuas gregas, na verdade vem das estátuas da Gandhara, uma região da Índia que os gregos chegaram a conquistar na época de Alexandre, não é? E com a qual eles tinham contatos, inclusive antes de Alexandre, como nós poderíamos provar, mas não nesta aula, pois não estamos falando de história. Muito bem. Então, a perfeição das estátuas gregas não foi alcançada pelos romanos. Por quê? Não é? Porque há, como nós vamos entender, uma sucessão de diferentes filosofias que vão se afastando do conhecimento original. Por que é que a nossa civilização atual é tão problemática? Não é? Segundo a termodinâmica, existe uma lei, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que determina, não é, que uma desordem sucessiva das partículas que compõem o sistema físico é colocada em ato através do tempo. Nós não nascemos velhos e nos tornamos bebês, não é? É o contrário, há uma degeneração dos fenômenos materiais, cientificamente acontecendo na matéria. E as sociedades, as civilizações participam disso. Por que não? Se elas também são fenômenos materiais. Ou a sociedade dos seres humanos é algo transcendental e independente da matéria. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos caindo dentro do tempo. Esta é, não é, a cronologia das religiões organizadas pela ciência milenar indiana. Então, os primeiros manuscritos filosóficos e científicos do mundo chamam-se Vedas. O Vaishnavismo dentro dos Vedas, os Vedas são famosos por terem filosofias para qualquer tipo de pessoa. Para pessoas, inclusive, que querem fazer magias negras, para pessoas que querem entender o absoluto, para pessoas que querem sacrificar animais, tudo está codificado dentro desta gigantesca literatura. Organizado a partir de um ponto de vista ético, porém. Não é? Aqueles que realmente desejam o conhecimento deixam para trás a manipulação das energias
e as bruxarias várias, pois é preciso se render humildemente ao conhecimento eterno para nos aproximarmos da pessoa do infinito, para entrarmos em relação com Deus, não é? Às vezes as tecnologias, as ciências neopagãs de hoje em dia dizem que Deus não existe, mas a literatura original afirma que sim. Não é? E que é um desejo demoníaco do homem de se apoderar das energias materiais que causa esta ruptura, esta ideia de que nós vamos adorar as energias da matéria, da natureza, e não vamos mais nos comunicar com o infinito, que é a fonte de tudo isso. Eu sigo a ética dos Vaishnavas e a interpretação dos Vedas que eles trazem, que deixam para trás outros tipos de filosofias mesmo dentro das vertentes do hinduísmo, não é? Então há uma ruptura com o zoroastrismo, como nós já explicamos em outras aulas. A mitologia mesopotâmica e egípcia se coloca como antivédica de maneira bastante estrutural, não é? Por isso a adoração das serpentes aladas. E nós vamos caindo dentro de diferentes versões, de adulterações de um conhecimento original, assim como aquela brincadeira de contar um segredo na orelha de alguém vai adulterando as palavras à medida que nós vamos mudando de interlocutor. Entendem? Então nós vamos chegar por exemplo, a Grécia e Roma, que tem uma diferença de espaço e tempo pequena, mas significativa em relação ao conhecimento indiano, não é? E por aí nós vamos entendendo como é que as diferentes religiões, e eu coloco também, não é, o ateísmo como uma forma religiosa, pois há proselitismo dentro dele, não é? Quando as pessoas querem provar que Deus não existe, isso também é uma espécie de catequese, então caracteriza o ateísmo como uma forma de proselitismo religioso, não é? A ordem é esta, e quanto mais nós nos aproximamos, ou melhor, aqueles que conseguem entrar dentro desta faixa, se conectam com o conhecimento de maneira menos adulterada, mais perfeita. Muito bem. Então, nós vamos entender também algo bastante fundamental. Não diz respeito somente à estrutura geométrica, o controle que a inteligência absoluta tem sobre as manifestações da natureza. Se a inteligência universal, que está subordinada ao infinito, o universo é menor do que o infinito, pois ele é material e relativo. Nós já ouvimos falar, não é? Que o mundo material é relativo. É relativo ao quê? É relativo ao infinito, é relativo àquilo que não é material, relativo a Deus. Eu peço aos alunos do Ciência Milenária Indiana que não tenham medo das palavras. As palavras do dicionário servem para que nós consigamos compreender e responder de maneira mais adequada o enigma da existência. Então, aqueles que dizem, esta palavra eu descarto, esta outra eu não uso, isso aqui está fora de moda, são pessoas que estão decepando a própria capacidade filosófica, a própria inteligência cognitiva, ao recortar o dicionário. O dicionário não fez mal a ninguém, muito pelo contrário, ele é uma ferramenta para que nós consigamos alcançar a compreensão. Muito bem. Então, na Idade Média diziam que Deus era uma esfera sem limites, cujo centro se encontrava em todas as partes, mas isso limitaria o infinito, porque ele não é um cubo sem limites, não é? Um tetraedro sem limites, não é? Um oceano sem limites, não é? Uma realidade sem limites, uma estrela sem limites, não é? Um fogo sem limites. A literatura védica passa por este outro ponto de vista e diz que todas as formas pertencem a Deus, inclusive a forma de cada um dos animais, a forma de cada um dos nossos rostos, vida após vida. Então, a geometria que está na base do nosso rosto, embutida,
pertence a esta inteligência, que é proprietária, inclusive, das formas que nós estamos enxergando. Quem é o dono desta cadeira? Aquele que comprou a cadeira ou aquele que manifesta o plástico, que manifesta o petróleo, que manifesta o mundo? As pessoas dividem Deus, imaginam que ele não tenha nada a ver com o plástico. Deus é ignaro do petróleo? Deus ignora alguma coisa? É possível que a inteligência do infinito esteja dissociada do que ela mesma manifesta? Senhoras e senhores, sejamos um pouco lógicos e enxerguemos o óbvio. Não é? Esse é o convite do nosso grupo de estudos. Então, quadros, quadrados, cubos, tetraedros, estrelas, sóis, animais, tudo isso pertence a Deus e não somente à esfera. A matemática é uma linguagem que expressa a lógica mais pura. E toda essa matemática leva o pensamento rumo ao absoluto. Quem é o absoluto? O Um. Krishna, como dizem os indianos. O todo atraente sol transcendental. A pessoa, a consciência no centro do infinito. Tudo que você conhece tem centro. Seu corpo tem centro. Seu cérebro tem um centro, a célula tem um centro, o átomo tem um centro, a cidade de São Paulo tem um centro, não é? O Brasil tem um centro, os planetas têm centro, o Sol tem centro, tudo tem centro. Por que o infinito não teria? O infinito é menos do que tudo aquilo que ele produz e contém. Segundo os mestres indianos, este pensamento, imaginar que Deus não exista, que ele não tenha um centro, que o infinito não tenha capacidade cognitiva, que ele não seja tão inteligente quanto tudo evidentemente demonstra, é um sintoma de inveja da pessoa transcendental do absoluto. O motivo pelo qual as almas individuais estão presas na ilusão de Maya. Nós estamos presos aqui, pois nós invejamos Deus e não admitimos que ele seja inteligente, proprietário dos objetos, dono do sol, portanto, o maior milionário que possa existir, dono de todas as ciências e, portanto, o maior erudito que possa existir, não é? O arquiteto de qualquer forma da beleza, portanto, a personificação da perfeição, etc, etc. Segundo os Vedas, Deus manifesta também todos os átomos da existência, um por um. Como nós explicamos no começo da aula, quando ele vibra o Om, a vibração transcendental, aquelas ondas eletromagnéticas vão formar os átomos nos seus quasars, nos seus bósons, nos seus elétrons, e tudo vai começar a existir de dentro para fora. Não é como um mil folhas, que vai da parte mais sutil para as partes mais densas. Então, primeiro os átomos dos gases e assim por diante. Quando os gases estão prontos é que se acendem as estrelas e as explosões, entre aspas, acontecem. Não é? O que pode explodir senão o gás? O que você acende quando você vai esquentar o seu jantar? O gás do fogão. O que está contido nessas estrelas são os primeiros átomos que são criados dentro desta vibração energética. Portanto, se Deus manifesta todos os átomos, e o átomo é curiosamente 99,9999999, espaço. Ele é uma casca de vibração sonora que esconde o espaço. Os cientistas não entendem, por não terem lido os Vedas, que este espaço não é o nada, mas sim o absoluto. A personalidade do absoluto é descrita nos Vedas. Krishna é maior do que o maior e, portanto, maior do que o universo, que para nós parece infinito, mas não é. E menor do que o menor do que o átomo. Pois ele é absoluto. Aquilo que é absoluto não tem medida. Entendem? Bem-vindas. Aquilo que é absoluto não tem números, não tem medidas. É a manifestação material que possui estas cifras e esta lógica, não é? Do ponto de vista mensurável.
Nós vamos entender mais adiante na aula que esta mesma geometria, a esta geometria material corresponde uma geometria espiritual, não é? Na realidade absoluta. Muito bem. O Om e o átomo. Então, o que você vê no espelho? O que você vê no espelho? Se todos os átomos são manifestados por uma potência de Deus chamada Paramatma. O Paramatma é uma expansão do infinito que vai vibrar o Om de dentro destas partículas atômicas. Se o seu rosto é composto de células que são compostas de moléculas, que são compostos de átomos, que Deus manifesta, o que você vê quando você olha no espelho? De quem é o seu rosto? É meramente da natureza? Não. A natureza é Deus? Não, a natureza é manifestada por Deus. Ela faz parte desta geometria e ela é a decoração das realidades. Claro que ela tem um nível mais sagrado do que a suja cidade. Isso também está descrito na literatura védica. As cidades são tamásicas, ligadas à ignorância. Os pequenos vilarejos, as cidades pequenas, são ligados à paixão. Não é? O campo, a floresta é ligada à bondade. Não é? Existe parâmetro para tudo dentro da literatura védica. Uma pessoa talvez até infantil e tola, aquela que imagina que tudo tem o mesmo valor, que tudo é igual. Isso não está explicado na literatura original. Nós somos iguais, você é igual a ela. Se você for para a casa dela hoje, ela for para a sua, na hora de dormir, na hora de pôr roupa, na hora de conversar com a família, o que acontece? Esta ideia de que todos somos um, pode ser traduzida como todos somos manifestados pelo um original. Mas nós não somos iguais. Mesmo porque estamos atravessando níveis diferentes do karma, como numa gigantesca escadaria hierárquica. Como nós já explicamos na aula, o karma e o DNA. Então, alguém poderia dizer que quantos rostos, então, Deus possui? 8 bilhões? Estamos chegando a 8 bilhões de seres humanos, não é? Mas pensem bem, só? Ele não é o infinito? Quantos rostos aconteceram no passado? Quantos rostos aconteceram no futuro? A literatura védica diz que Krishna também é Kala Chakra, a órbita do tempo eterno. Portanto, ele contém todos os rostos do passado, do presente e do futuro, deste mundo e dos outros mundos, deste universo e dos outros universos. Quantos rostos tem Deus? Do ponto de vista material. A literatura védica diz que iguais ao nosso universo existem 10 elevado a 60 universos. Nós vamos ver isso no final da aula. Quantos rostos cabem em 10 elevado a 60 universos? Se nós contarmos os rostos dos animais, somente dos insetos na cidade de São Paulo, aqui embaixo da terra, sem contar os que voam. Então, quando nós entendemos a literatura védica diz Vishnu, Krishna, Vishnu, Deus, tem infinitos rostos. As pessoas falam, nossa, esses indianos são primitivos, né? Sei. Isso é falta de humildade diante da literatura original. Não é? A literatura indiana tem esta cifra. Ela desvenda as coisas somente para aqueles que ficam de joelhos perante o conhecimento. Aqueles que acham que já conhecem a literatura original não conseguem avançar mesmo estando diante dos livros. É necessária uma posição de humildade constante. E esse será o tema das nossas palestras sobre ética, assim que for possível. Então, contando os vegetais, os répteis, os mamíferos, os semideuses, todas as entidades cósmicas, quantas formas possui o infinito? Deus pode arranjar, mixar, desenhar, recortar e colar
tudo que ele cria e deseja. As pessoas têm dificuldade de entender, apesar de todos serem atraídos por Ganesha, isso está explicado na literatura védica. Não é? Os Puranas dizem que quando Parvati Devi confronta Vishnu sobre a forma de Ganesha, ele diz: não se preocupe, ele será o mais adorado dentre todos os semideuses. E isso é fato. Não é? Eu estava na Itália explicando filosofia para uma amiga antiga que disse: eu não entendo nada de filosofia indiana, mas eu adoro Ganesha. Não é? Por quê? Não é? Porque ele também representa essa mixagem, esse mistério. Quantos braços Deus possui? Não é? Da onde vem o elefante? Da onde vem o projeto dos animais? Não é? As pessoas que adoram Ganesha, segundo a literatura védica, conseguem perceber que há algo a mais além de uma fonte energética para a realidade. Há algo por trás da natureza material. Algo que mixa significados e formas. Então, a literatura indiana fala do Panch Upasan, dos 5 tronos dentro do universo material. Não é? E eles são Durga, a matéria, a potência material. Então, o que são os semideuses? Eles são inteligências que governam âmbitos da matéria. Durga, não é? A potência feminina da matéria, vai governar todos os átomos, todos os elementos, tudo aquilo que é material. Então, em qualquer religião, dizem os Vedas, as pessoas estão divididas nestas 5 fases. Os Shaktas, os que adoram Mahamaya, Mahamaya é uma potência, não é? Mahamaya significa a grande ilusão. Maya significa magia. O universo é descrito como uma hipnose, feita de ondas sonoras, como a miragem de um oásis é feita de ondas de calor no deserto. Então, estas ondas de átomos que estão formando as paredes e os nossos próprios corpos são governados pela potência da ilusão material. Aqueles que adoram Deus através dos objetos: Deus, me dê um apartamento. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso de um diploma. Não é? Deus, eu preciso de um grande emprego. Estão nesta fase, sejam eles evangélicos ou budistas, ateus ou cristãos. Aqueles que se conectam com Deus imediatamente através daquilo que é tangível, estão na fase número 1 da compreensão espiritual. O número 2 é Surya, não é? O Sol. Aqueles que começam a prestar atenção e entender o Sol, percebem que existe uma fonte para os objetos, para o apartamento, para a esposa, para o namorado, para o emprego, para o aplauso, para a conta bancária, para a saúde, para os objetos materiais. Há uma fonte energética. Aqueles que entendem Ganesha percebem que há um mistério por trás da matéria, da natureza. Existe algo diferente por trás do Sol. Não é? Aqueles que adoram o Senhor Shiva entendem Deus como sendo invisível, como sendo a energia que pervade, que permeia tudo que existe. Não é? E aqueles que finalmente entendem Krishna, não é? Vishnu, entendem que Deus tem personalidade, que Ele é proprietário da sua própria inteligência, que Ele não é o nada, mas que Ele tem um caráter eterno, um nome eterno. Este é o nível mais alto do conhecimento. Onde é que nós estamos? Mostra o relógio para mim, mãe. Então, os Vaishnavas compreendem que Deus é a pessoa do infinito. É claro que nós não podemos desenhar Deus, mas nós podemos nos relacionar com uma representação, assim como você não pode desenhar o amor, mas você pode escrever amor, não é? A representação serve para nos dar um ponto de referência.
E cada desenho, cada forma tem um significado específico. Assim como nós vamos explicar no decorrer da aula. Por que existem os gêneros? Tudo tem forma, mas as formas têm uma divisão básica, não é? Os gêneros. Em todos os níveis da realidade, Deus existe simultaneamente em duas formas, segundo os Vedas, masculina e feminina, como tudo se manifesta, não é? Vocês conhecem algum ser vivo que não seja nem masculino nem feminino? Existem seres aquáticos, às vezes, que possuem os dois sexos, porém. Não é? A neutralidade só existiria nos objetos a partir do momento que nós não calculássemos suas entidades atômicas, que estão divididas em positivo e negativo. Não é? Então, Shiva, não é, e Parvati Devi, segundo a literatura védica, são a inteligência de Deus dentro da matéria. É por isso que Parvati, que Durga, que Mahamaya são nomes que têm o mesmo significado, não é? Controla os elementos materiais. Então, como é que funciona? Por que tantas pessoas adoram o Senhor Shiva? Não é? Por que há sacrifícios de animais em algumas religiões? Porque eles estão adorando Parvati. No momento em que você dispersa as energias de um animal, comete um assassinato de um animal, aquelas energias vão espirrar. E a potência da ilusão material vai absorver de volta aquilo que é liberado. Isso não significa que esse assassinato não seja um crime. Isso significa que há uma esponja energética que vai recuperar aquilo que morre, aquilo que se perde. No nível da ignorância, todos os seres estão conectados a Shiva e Parvati. Isso não faz de Shiva e Parvati seres negativos. Eles são uma manifestação da misericórdia de Deus que cuidam das entidades ainda em fase demoníaca. O que significa isso? Nós somos considerados demônios enquanto acreditamos que tudo ao nosso redor nos pertence. Eu sou o dono do universo material. Eu sou o dono das energias do meu corpo. Eu sou o dono do desejo daquela pessoa. Eu posso fazer com que ele se apaixone por mim ou que ela se apaixone por mim fazendo aqui uma mandinga. Não é? Eu sou o proprietário do dinheiro daquelas pessoas, porque eu posso fazer uma jogatina no banco e ganhar o dinheiro ilicitamente. As pessoas que vivem usurpando, eu roubo aquilo que não é meu, estão em fase demoníaca e têm atração por este nível da divindade. Vishnu e Lakshmi são o supremo, a potência de sustentação do universo, dentro do cosmos. E também fora dele, como nós vamos entender mais adiante. Mas aqueles que são Deus do ponto de vista espiritual, a potência masculina e feminina de Deus, estão, segundo a literatura védica, no centro da estrela polar. Não é? A cada raio da estrela polar eles enxergam um pedaço da realidade material, não é? Dirigindo e sustentando os átomos e as forças cósmicas. Portanto, o Senhor Shiva é Deus com as mãos dentro da matéria, a fonte espiritual de Deus dentro do cosmos é Vishnu, ou Narayan, aquele que paira sobre as águas, cujos ecos nessa frase ecoam em várias outras filosofias. Narayan é uma palavra ligada ao sânscrito, que é a língua da cultura eterna que se manifesta ciclicamente no planeta Terra, no início da civilização. Então, no nível íntimo da manifestação espiritual, Deus é Krishna e Radharani. Nós vamos entender isso a seguir. Então, segundo a literatura védica, Deus não é privo de forma. Nós já dissemos que aqueles que imaginam que Deus não tenha forma, que Ele precise ser o nada, que Ele precise ser invisível, ainda estão vivendo uma concepção, não é?
um reflexo inconsciente de inveja das formas do absoluto. Os manuscritos dizem que a forma de Vishnu, Deus na plataforma de criador e de sustentador das realidades, tem 2 sóis nascentes no lugar dos olhos. Ele tem um rosto espiritual sereno, uma estrela no lugar do peito, de onde se manifesta a deusa da fortuna Lakshmi Devi. Ele está coberto por vestimentas transcendentais que são como labaredas de fogo. Ele está adornado com estrelas e joias espirituais. Ele enxerga em todas as direções, o seu corpo não é unidirecional, ele é uma manifestação em várias dimensões. E ele está de pé sobre um pássaro alado. É assim que Deus escolhe se manifestar dentro do universo material. Esta é a forma de Vishnu. E as pessoas pensam, impossível, não vou acreditar. Não quero, não quero, não quero. Só eu tenho forma. Só eu tenho rosto. Só eu tenho olho, só eu enxergo, só eu posso pôr roupa. Ele não pode. Eu não deixo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O que é que o absoluto não pode? Diga para mim, a palavra absoluto significa aquilo que tem tudo. O que o tudo não pode fazer? O que mais a gente quer tirar dele? Ele não pode fazer conta de matemática, só o Einstein, que já morreu faz tempo. A eternidade não é capaz. Ele não pode falar, porque a gente fala, mas imagina Deus falar. Que absurdo. Segundo os Vedas, Deus fala todas as línguas, e elas existem em ordem cronológica em relação aos diferentes karmas das diferentes civilizações. Ele fala a língua do sol, ele fala a língua dos animais, a língua dos átomos. Aquele que inventou a linguagem, aquele que inventou o seu olhar, não enxerga? Que tipo de inveja nós temos do absoluto se nós imaginamos que ele seja menos do que um homem? Ele é menos do que eu. No fundo, ele é maravilhoso, ele lá, eu aqui, eu não sei nem como ele é, mas ele é menos do que eu. Faço questão. Por quê? Esse é o motivo pelo qual nós estamos nascendo e morrendo. Nós alcançamos a perfeição quando nós conseguimos admitir que ele tem uma forma espiritual eterna. E quando nós nos rendemos à sua personalidade, dizemos, me ensine quem você é. Você existe eternamente, eu não consigo nem entender isso. Um dos nomes de Deus é Achintya, em sânscrito, inconcebível. Então imagine que ele está de pé, ou sentado numa cadeira, na nossa sala, aqui conosco, e que se ele sempre esteve ali, que ele vai ficar ali quando nós formos embora, que ele está sentado em todos os lugares, nos observando. Os Vedas dizem que iluminação significa entender que Deus é uma pessoa. Esse é o significado que está nos manuscritos originais, que foram colocados, escritos por Vyasadeva, o primeiro filósofo que escreveu um livro no mundo. O que será que ele tinha para dizer? Se ele inventou a literatura. Todas as outras literaturas estão conectadas a ele. Esse Deus incompreensível existe eternamente. Nós não conseguimos entender como, mas ele entende. E ele nos observa desde sempre. E ele tem forma desde sempre, nome desde sempre, matemática desde sempre, estrelas desde sempre, geometria desde sempre. Deus não precisa se locomover para criar círculos e esferas. Ele desde sempre manifesta tudo que existe. Ele é o não nascido. A personalidade da verdade e do infinito.
É disso que falam os Vedas. Esse é o assunto da literatura sagrada da Índia. Ele é a fonte da geometria, da matemática, da linguagem, da biologia, da arte, da poesia, da dança, do que você imaginar. Aqui uma imagem de Vishnu, talvez não ficou tão visível, essa é um pouco melhor. Perdoem, a relação entre o meu computador e o projetor é muito diferente da que eu vejo quando eu estou montando os PowerPoints. Aqui há uma estrela cheia de raios, onde nós vemos Lakshmi Devi saindo do centro, não é? Do peito de Vishnu. Ela é a Shakti, esse é o significado de Shakti, ela é a energia de Deus. Não é? Hoje em dia fala-se muito do sagrado feminino e do sagrado masculino. A mulher é a deusa, o homem é o senhor da deusa. Por quê? Porque Vishnu é o senhor de Lakshmi. Porque Lakshmi é a deusa de Vishnu. Ela é a potência de Vishnu. Ele é o potente, ela é a potência. Isso explica porque tudo que existe tem gênero. Porque nós somos reflexos das formas originais. Então, na plataforma transcendental, nós vamos entender agora como funciona a realidade. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Eu deveria tê-la aqui. Então, o que é que existe? Por falar em geometria, este é o mapa da existência. Segundo a literatura original, nós temos esse mapa à disposição daqueles que quiserem comprá-lo. Não é? Ele custa só R$45 e vocês nos ajudam a manter o Ciência Milenar Indiana funcionando. Muito bem. O que é que existe? Existem os universos materiais, o nosso é um, de 10 elevado a 60 universos materiais que vão orbitar ao redor da plataforma transcendental. Entre a plataforma transcendental e o universo espiritual existe o fenômeno do Brahman. O Brahman não é o fim da linha. O Sri Ishopanishad diz claramente que depois do Brahman existem as formas do Supremo. Então o que é esse Brahman? Entre os mundos materiais, não é? O nosso universo é aquilo que os cientistas olham no telescópio é 1 de 10 elevado a 60. Existem 1/600 é um número com 60 zeros, 1 trilhão tem 12. De universos orbitando como os anéis de Saturno orbitam ao redor do universo espiritual. Então, nós moramos dentro de Aqui nós temos o Brahman, ou Brahmajyoti, que é descrito como um oceano de refulgência, o brilho, que penetra os universos materiais. É Deus na sua forma não qualitativa. O tal do invisível que está em todo lugar se manifesta entre os mundos espiritual e material. Ele é a energia e a fonte das partículas de consciência que jorram no mundo, não é? Tudo aquilo que vive tem uma alma, segundo os Vedas, inclusive os insetos, uma partícula de consciência. Isso jorra desta realidade marginal entre a plataforma espiritual e a plataforma material. O que muitos professores de filosofia indiana hoje em dia dizem e que não corresponde de jeito nenhum ao significado presente nos textos originais é que a realidade acabe aqui e que estas formas divinas que estão aqui sejam parte da ilusão. Os manuscritos originais dizem que estas formas divinas existem do outro lado do Brahman. Que o Brahman é como o brilho da cidade de São Paulo visto de longe. Se você passa de avião, você vai ver as luzes. Mas se o avião desce, você vai ver as formas e as personalidades. Deus não é o nada, não é? Ele é o tudo, e portanto ele possui formas espirituais. E nós vamos falar sobre elas agora, pois elas reconectam a geometria sagrada. Então eu vou voltar um pouco, não é? Nesta realidade transcendental existem os avatares de Deus, os avatares em português. Ou seja,
nestes mundos espirituais existem fatias, planetas, localidades, realidades, na qual Deus se manifesta com diferentes formas. Então, como Vishnu, Narayana e Lakshmi Devi, eles são os imperadores numa forma imperial. Mas por que imperial? Porque até a estrutura política, não é, faz parte da imaginação de Deus. Não é? Óbvio que a dele é correta e não é monstruosa como que nós estamos manifestando na matéria, não é? Nesta forma, as almas condicionadas que desejam presenciar, não é, a onipotência do Supremo vão vê-los com infinitos braços e infinitos rostos, cobertos de infinitas joias transcendentais, e vão adorá-lo nesta forma. Em outras fatias da realidade transcendental, ele possui formas inclusive animais. Ele se manifesta como Hamsa, o cisne original, ou como um cavalo branco, ou como o leão transcendental Nrsimhadeva. Então, dependendo do desejo das almas que alcançam a perfeição, elas vão circular nestas realidades absolutas, enxergando Deus em diferentes formas. Para cada uma destas realidades existem diferentes níveis de bênção. As bênçãos têm sabores diferentes. Os êxtases que as almas recebem em relação à forma de Deus varia de acordo com a forma da forma em que ele se manifesta. Entendem? Então Platão falava sobre isso. Existe uma realidade não sei na onde. E nós somos a sombra desta realidade. Isso é o conhecimento védico que Platão e Sócrates ouviram na faculdade de Takshashila, na Índia. Deus é a fonte dos animais, das estrelas, dos sóis, e tudo isso está manifestado aqui. Então, Krishna, o absoluto, se manifesta de 3 formas. Estamos falando das formas do infinito agora. Bhagavan é a forma eterna da inteligência suprema, o corpo espiritual de Deus. Nós já dissemos que Deus não é menos que o homem ou que o universo. Como tudo que existe tem forma, nome e identidade, o infinito também tem. Não é? Então, a pessoa do infinito é descrita como a personificação das 6 opulências. A forma transcendental de Deus possui toda a beleza, todo o conhecimento, toda a força, toda a riqueza, toda a fama e, simultaneamente, toda a humildade, todo o autocontrole. Eu desafio alguém a buscar mais opulências do que esta. Existe alguma outra coisa que alguém poderia almejar para ser feliz ou para ter uma forma bela e harmoniosa? Se você fosse lindo, sábio, forte, rico, famoso e ao mesmo tempo autocontrolado e humilde, que qualidade lhe faltaria? Não é? As qualidades materiais são reflexos das qualidades divinas. É claro que isso aqui é a nossa explicação no nosso nível para algo que requer grande meditação e purificação para ser alcançado. Nós estamos usando o português para explicar o absoluto. Muito bem. Então o nome de Deus é não diferente dele. Krishna significa o todo atraente sol transcendental. Ele é o ponto de atração gravitacional de todas as almas. É por isso que existem as camadas de ilusão. Pois a atração que a alma sente por Deus é tão imediata que sem as reencarnações, os níveis, os planetas, as atmosferas, nós seríamos catapultados na direção dele. E como nós somos infinitos e ele é um, é preciso que isso seja organizado no ritmo com o qual nós alcançamos o conhecimento e o amor. Entendem? É muito bonito, não é? Então, Krishna tem uma forma transcendental, não material, eterna. Não é? As formas não dependem da ilusão. A ilusão é que depende de Deus. Se Deus fosse mais fraco do que a matéria, se ele caísse aqui, como dizem os
os Mayavadis e os impersonalistas, se deixasse prender pela sua própria criação, que Deus onipotente seria esse? Que fica preso nas formas materiais e não consegue mais sair delas. Não. Deus é infinito e diferente simultaneamente daquilo que Ele cria. O Brahman é o brilho, é o oceano de refulgência que nós vimos entre as duas realidades. A refulgência do corpo espiritual de Deus. Esta forma, sim, é priva de qualidades. Aqui Deus não tem qualidades. Ele é como uma energia, como uma luz, como um brilho. Entendem? Ele é a meta daqueles que desejam fundir-se no absoluto. Mas essas pessoas descritas na literatura védica, os yogis que alcançam este nível, na verdade voltarão nos próximos universos, pois a função, o nitya dharma da alma é se relacionar amorosamente com o Supremo. Este é o final da linha. Mesmo que você alcance este nível, no próximo universo você tornará a se manifestar na matéria, pois a misericórdia requer uma relação de amor. Não é? Aqui não há individualidade, portanto não há relação. É descrito este nível de liberação como um suicídio da individualidade espiritual. Ela se funde em Deus numa espécie de bem-aventurança, mas não há mais indivíduo, não há mais relação, não há mais diferença, não há mais estrutura. Então, todos dizem que Deus é infinito, essa verdade transcendental funciona através das expansões do corpo espiritual de Deus. Então, ele possui infinitos nomes e infinitos corpos, dos quais Krishna é a forma da intimidade do Supremo. Então, como Vishnu, imaginem que Deus é o presidente das realidades, ele dá audiência a todas as almas de maneira indistinta na sua forma oficial. Como Krishna, ele é o cupido transcendental que habita a floresta de estrelas no centro da realidade espiritual. Não é? Aquele que encanta as almas com a música da sua flauta. Descrita como uma das bênçãos mais impressionantes que a alma liberada pode receber e experimentar. Ouvir a música do Supremo. E as notas desta flauta, os clims transcendentais, varam toda a estrutura desta plataforma espiritual, e quando chegam do outro lado do infinito, do outro lado deste universo do espírito, elas vão implodir e capotar, gerando uma sombra, o Om material, que vai projetar as ondas energéticas que criam os mundos materiais. Portanto, nós moramos na crosta do infinito, na crosta material das notas da música de Krishna. Não é lindo isso? Vocês já ouviram algo mais bonito do que isso? Eu tenho um amigo muito engraçado que diz: se Deus não fosse Krishna, ele compraria os direitos autorais para viver o personagem. Porque não há nada mais bonito. E nenhum primata, as pessoas dizem que os primatas inventaram a religião, poderia inventar algo assim. Não é? 10 elevado a 60 universos materiais, o Sol é uma sombra dentro da realidade, da refulgência transcendental. Aqui sim, tudo é autorrefulgente. Tudo é fonte de brilho e luminosidade. Na matéria existe a sombra. E o que é o mal? O mal é a sombra do conhecimento. Onde esta potência irradia linhas onde não há visão, onde não há nitidez, onde não há sabedoria, onde não há ética, onde não há perfeição. Nós temos que atravessar isso para aprender a diferenciar o certo do errado. Aqueles que quiserem podem assistir a aula Reconstruindo a Nova Era, na qual nós explicamos estas diferenças entre o que diz a mídia e o que dizem os manuscritos originais, que são a base de toda a ciência. Então, Deus possui expansões. O que significa isso? Que ele tem um corpo original que simultaneamente se multiplica em outros corpos.
como se você precisasse, neste momento, atender o telefone, ligar o carro, e ir lá fora e continuar assistindo a aula, e de dentro de você saíssem diferentes corpos. Estas são as expansões do absoluto. Ele simultaneamente manifesta corpos que agem ao mesmo tempo do que ele. Cada um tem uma forma e cada um tem um nome. O um é Krishna. Entendem? É isso que está escrito nos Vedas, que são a fonte do conhecimento relativo à geometria sagrada, às mandalas e às yantras eternos. Nessa realidade transcendental, tudo vai se manifestar em geometria manifesta. Onde é que está essa explicação? Não é? Aqui. A plataforma transcendental é descrita como uma gigantesca flor de lótus formada por pétalas que se assemelham a joias transcendentais. Então, como que é este mundo espiritual? Ele é descrito algo como a realidade dentro de um diamante. Imaginem vocês olhando para um pingente de um cristal. Não é? Tudo é organizado geometricamente. As formas são como... são descritas, as formas espirituais são emoção purificada. Portanto, rostos, mandalas, cores, tudo isso vai acontecer num nível simultâneo, infinito ao redor dele. Ele é sempre o pivô, o fulcro destas realidades, que são descritas como paredes de caleidoscópios cristalinos, onde ele está em diferentes formas e onde as almas entram e saem eternamente, recebendo diferentes sabores de êxtase e bênção. É lá que nós temos que ir parar. Ficou claro? Onde está descrito esse projeto? No Bhagavad Gita. Nós estamos anunciando já há alguns meses as aulas do Bhagavad Gita novas. Espero que elas aconteçam em breve, mas eu preciso explicar que Deus tem forma para poder explicar o Bhagavad Gita para vocês. E o objetivo da vida qual é? Alcançar a sua forma espiritual eterna, com a qual você se relaciona com a fonte do êxtase. É por isso que a gente passa de uma crisálida para outra, até a borboleta eterna desabrochar. Esse é o quadro geral da realidade. Certo? Então, isso aqui nós já vimos. Existe uma outra forma de Deus, Paramatma, super-alma. É uma expansão, aquela que vai manifestar os átomos da matéria, como nós já explicamos. Ele está dentro de cada um dos átomos e ele está dentro do chakra cardíaco de cada um de nós, ao lado da alma individual. Por isso que o coração bate 2 vezes. A gente não precisa de muito para explicar para os Mayavadis, para os Advaita Vedantas, que dentro do nosso coração existe o eu e existe Deus, e que eles são diferentes, porque o coração faz tutum. Ele não faz só tum. This is the proof. Muito bem. Então, nós não vamos conseguir ter tempo de explicar as expansões, as porções plenárias de Krishna. Então, os rostos transcendentais de Vishnu que olham simultaneamente para todos os lados, não é? Espero que vocês, aos poucos, ao cantar o Mahamantra, nós vamos focalizando esta realidade com a nossa tela mental. Espero que vocês conheçam o Mahamantra. Não é? Aqueles que não conhecem, ou aqueles que já conhecem, podem cantar uma vez comigo, pois as Escrituras dizem que nós não podemos descrever a realidade última sem pronunciar os santos nomes. Portanto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deus é não diferente dos próprios nomes. Quando nós alcançamos a consciência disso, Ele dança nos nossos lábios, dizem os Vedas. Muito bem. Então, na sua forma espiritual transcendental, Deus se manifesta como Krishna e Radha. Simultaneamente, Ele é 2 entidades eternas, eternamente uma e eternamente separadas. A correlação do amor que se manifesta através de Shri Radha e Krishna são expressões espirituais da potência interna de prazer e do êxtase de Deus, Radha.
Embora Radha e Krishna sejam iguais em identidade, eles se separaram eternamente para desfrutar das declinações e das intensidades de sua relação transcendental e infinita. É óbvio que não é uma relação de luxúria, não é? É óbvio que as potências divinas se relacionam num amor espiritual. Nós não vamos explicar isso em detalhes agora, mas isso também está descrito nesta literatura original. Portanto, esta geometria que na nossa realidade está latente dentro do rosto, dentro do átomo, dentro da parede, escondida pelo ar, invisível no éter, na realidade transcendental, ela se manifesta e cada objeto é similar a uma mandala, similar a um diamante que roda no ar, não é? E que espelha as cores e a perfeição do infinito. Entendem? Então, vocês já ouviram dizer que a realidade espiritual é o contrário da realidade material, ou melhor, que a nossa realidade material é o espelho, não é? Invertido da realidade transcendental. Desta maneira, nós podemos entender que a nossa geometria implícita está explícita na realidade transcendental e que ela existe para o prazer da perfeição simétrica do olhar do absoluto, que enxerga em todas as direções. E assim, nós vamos entender, não é? Não vou ter tempo de explicar isso, que o Mahavishnu, que é a forma gigantesca de Krishna como o Criador dos universos, vai olhar para dentro de cada um dos 10 elevado a 60 universos materiais ao seu redor e vai conseguir ver 10 elevado a 60 Big Bangs, 10 elevado a 60 níveis de realidade, com suas 12 dimensões, com suas fatias galáxias, não é? E isso tudo está organizado pela e para a visão transcendental do Supremo, que enxerga cada quadrado, cada tetraedro, cada triângulo, cada esfera e vê todos os mundos simultaneamente, como um origami que para ele está desdobrado na visão perfeita da construção das realidades. A geometria sagrada também é, como eu disse no começo, a organização da distribuição da misericórdia e, portanto, ela existe para o prazer de Deus, para que Ele possa, em meditação, projetar os universos possíveis e enxergar dentro deles através de uma linha, de uma estrutura, de uma divisão, onde os mundos estão organizados como numa gigantesca mandala. Esse é o porquê da geometria sagrada. Ela existe para que ele possa enxergar tudo simultaneamente. Por que ele enxerga tudo simultaneamente? Tudo está estruturado em sucessivas atmosferas, em dimensões, numa gigantesca mandala simultânea. Entendem? E o que é a espiral de Fibonacci? A espiral de Fibonacci é a maneira como Krishna desce o seu olhar para dentro dos átomos ou sobe para cima das superfícies dos planetas. É o percurso, é a escadaria da atenção de Deus, que está mantendo tudo numericamente, filosoficamente, geometricamente, biologicamente, filosoficamente organizado. E a forma perfeita desta organização é a literatura original da antiga Índia. Caso contrário, nós não estaríamos aqui com todas essas informações existencialmente perfeitas. Então ele vai enxergar a vida de alguém dentro do tempo, a quarta dimensão, acontecendo dentro de cada um desses cubos. E no cubo do lado, todas as outras hipóteses de vida que alguém que interpretasse o seu papel numa outra realidade poderia viver. Estes são os universos e dimensões paralelas de que se falam por aí. Elas existem porque ele está filosofando em pensamento sobre o que é possível, o que leva ao conhecimento e o que leva à ignorância. O que traz a ele, o que faz com que a gente se precipite dentro do gigantesco prédio, do Big Om material.
Todos os universos estão conectados geometricamente como num gigantesco arranjo atômico. Diz o Srimad Bhagavatam, uma escritura sagrada, que usa literalmente estas palavras. Aqui elas estão em sânscrito. Nós não estamos inventando o que está sendo transmitido. Eu não teria essa capacidade. Os universos materiais estão orbitando numa plataforma muito maior do que esta potência aqui. Está descrito que 1/4 da energia da existência manifesta 10 elevado a 60 universos. 3/4 manifesta o universo espiritual, que é muito maior do que o que a gente pode imaginar, pois ele é absoluto e ele se molda de acordo com o desejo das almas e com o desejo de Deus. Então, o que orbita ao redor do universo é algo mais ou menos assim. E em cada um desses triângulos e quadrados, imaginem superfícies, mundos, células, micróbios, pessoas, olhares, pensamentos, tudo sendo observado simultaneamente. Já disseram para a gente que Deus é grande? A gente não tinha ideia de quanto. Entendem a organização do olhar? E das realidades, as mandalas. O universo é um relógio vivo. E este é o meu relógio. Este é o meu mestre espiritual. Eu não inventei nada disso, eu ouvi falar sobre isso sentado aos pés de alguém que não tinha cobiça, que não tinha desejo de fama, que não tinha desejo de riqueza, desejo de conhecimento. Ele simplesmente, humildemente pronunciava a verdade absoluta e manifestava a ética mais impressionante que eu já vi na minha vida e que eu estudo nos seus livros. Nós estamos constantemente estudando o que ele disse e eu espero conseguir um dia falar sobre o que ele ensinou diante das câmeras, e não só para os alunos que têm acompanhado de perto as atividades do Ciência Milenar Indiana. Aos seus pés de lótus, infelizmente ele abandonou o planeta em 2017, eu deponho as palavras desta aula, as células e as estruturas geométricas do meu corpo material e o meu desejo espiritual de alcançar Deus, pois sem Ele eu não iria para lá. Pois eu não quereria estar numa realidade onde Ele não estivesse, de tão atraído que eu sou por Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. E para terminar, este era o mestre dele, não é? Que também tinha um mestre, que também tinha outro mestre, que também tinha outro mestre. O aniversário, o aparecimento de Param Gurudeva, do mestre, daquele que me ensinou o pouco que eu entendi, não é? É amanhã, no dia do Ekadasi. Que eu saiba, não hoje Param Gurudeva nasceu no Ekadasi, não é? Então, para os alunos do Ciência Milenar Indiana, aqueles que estudam há mais tempo, nós vamos falar sobre ele amanhã. Venham ao espaço do CMI, caso vocês queiram interagir conosco. Não é obrigado nada aqui, não é? As aulas são gratuitas. Nós pedimos alguma colaboração para aqueles que desejarem retribuir com o conhecimento que foi transmitido, pois essa é a maneira que nós podemos fazer para manter este espaço, não é? E para que haja também um equilíbrio entre nós. A literatura védica diz que aqueles que recebem conhecimento e não dão nada em troca estão adquirindo débitos kármicos. Então, é uma oportunidade para mim poder falar sobre isso diante das câmeras, diante de vocês, assim como é uma oportunidade para vocês trocar conosco algo que possa nos ajudar a manter a nossa iniciativa de maneira digna e honesta. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e a atenção de todos vocês em casa. Este é o nosso endereço, Rua Mário Amaral 278, atrás do Itaú Cultural, em São Paulo. Nós somos um grupo de pesquisadores. Eu não vou repetir esta frase, pois apesar de elucidar a maneira como nós chegamos a estas conclusões, não é? Eu também me canso das fórmulas. Então, vou dizer para vocês que, se quiserem, podem acompanhar o nosso site, podem também
assistir às aulas no YouTube, A Verdadeira Origem da Cultura, Cultura Védica e Consciência, Cultura Indiana e a Ciência da Autorrealização, que está no site, para entender o básico e passar para aulas mais avançadas sobre a espiritualidade, passo a passo. Para aqueles que querem fazer o curso do Bhagavad Gita, eu aconselho assistir às aulas que estão disponíveis para que as dúvidas se esclareçam, da mesma maneira que talvez as dúvidas sobre a geometria sagrada se esclareceu aqui. Nós não somos uma seita, eu vou somente indicar a ética que eu vi manifestada por pessoas que alcançaram um comportamento ideal e perfeito na temporada que eu passei na Índia. Eu vou voltar para a Índia em breve, pois eu não consigo e não posso ficar sem ir para lá, aonde eu me reconecto com este conhecimento original, não é? Isso não significa, quando eu digo que eu não vou levar vocês especificamente para alguém, isso significa que nós não somos uma entidade estritamente religiosa, mas isso não significa que não há pessoas que saibam mais do que eu e que eu terei o prazer de apresentar a vocês a partir do momento em que vocês estiverem prontos para se relacionar com alguém que tem muito mais conhecimento do que o pouco que é mostrado aqui. Então, peço a todos que participem do nosso grupo de estudos, que curtam o nosso canal no YouTube, que se inscrevam, para que a gente se sinta estimulado a continuar com esse nosso esforço, aos pés dos guardiões da verdade, aqueles que mantêm vivo este conhecimento, apesar das ilusões materiais. Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Se aqueles que estão aqui tiverem perguntas, eu ficarei grato não para mim, as palmas só se forem para eles, né? Não para mim, agradeço.